Aí a gente chega lá no modo interpretando, em que aí eu faço as minhas digressões, eu chamei de digressões o capítulo, não de discussões, porque a digressão tem uma coisa mais, embora ela esteja como sinônimo no dicionário, mas ela tem uma coisa mais de viagem, assim, de percurso, né? E foi muito difícil para mim, muito, muito, muito difícil, depois de ter feito essas duas últimas práticas experimentais, não começar novas dissertações, né? Porque eu fui me abrindo muito, a Débora teve que me puxar, eu já estava, né, iniciando, eu não conseguia concluir, né? Eu fui abrindo sozinho, né? E eu sei que eu vou receber críticas aqui bem construtivas para rever esses dois capítulos das digressões, das inconclusões, e talvez tenha me faltado justamente esse tempo de bancada, assim, sabe? De afastamento, de ficar olhando os achados, porque eu fiz as práticas agora em janeiro, né, por conta de questões pessoais. Bom, como durante todo o trajeto da pesquisa eu sempre falei de deslocamento, de desacomodação, ficou claro para mim que eu estava falando mais do que de tempos de acervo, eu estava falando de espaços, dos etos dos artistas, né? E que os artefatos ali, essas fichas técnicas, elas eram como meta-obras, né? Porque a manipulação dessas fichas técnicas remeteu os dois artistas não só para os trabalhos que eles acariciaram, assim, as fichas técnicas, se tivessem um trabalho na frente deles, mas não só remeteu a esses trabalhos, como remeteu às épocas, aos momentos em que isso aconteceu. Então, não é uma questão de deslocamento de presente, passado e futuro, mas é de um movimento entre os etos e as memórias que esses etos deixaram neles, né? E daí eu propus, então, nas digressões, três espaços aí, que são os relacionais, os ambivalentes e os narrativos, que são exercícios que eu fiz para tentar entender toda todos os achados, que foram muitos, na minha opinião. Eu observei que tinha 4 espaços de deslocamento mais prováveis ali e mais comuns entre os três artistas, que eram, e foi um exercício visual que eu senti necessidade de fazer como uma maneira assim de buscar compreender as relações de cada artista com o seu acervo mesmo, assim, sabe? Então eu propus esses espaços relacionais que para tentar representar os diferentes saberes e as mediações que iam ser necessárias, né? Então, por exemplo, no caso da Lu Borghetti, ela tem obras no acervo dela, ela tem obras em coleções particulares e de instituições, ela está participando de exposições e está expondo o trabalho dela nas mídias sociais também, mas infelizmente ela não está no espaço, no ethos do ateliê mais. A Ana Penha também tem um acervo dela, né? Ela também tem obras em coleções particulares, e ela não está expondo nem em redes sociais, nem em exposições físicas, e infelizmente também não está indo ainda para o ateliê. E já o Rogério, ele está ocupando esses 4 espaços, né? Ele é um artista que está em produção. E já os espaços de ambivalência, ali eu reflito mais sobre a ficha técnica como um artefato aí sociotécnico, né? Usando a metáfora da dobradiça do Maier, né? E as 4 práticas experimentais, elas sensibilizaram atores distintos de formas distintas, né? Porque com a prática da Lu Borghetti, que a gente usou uma postagem para recuperar os dados e poder criar a ficha técnica, o espectador é que se sensibilizou e participou, oferecendo informações que somente a artista podia ter nos dado, né? Com a Ana Penha, desde o início da experimentação, ela se emocionou, e essa emoção ficou ainda mais visível na prática, que ela acariciava essas folhas de papel, como se as obras estivessem ali, e também por ter ido aumentando o número de trabalhos a serem catalogados durante e depois da experimentação também. Com o Rogério Pessoa, ele se expressou assim também no manusear as fichas, e durante a prática, em vários momentos diferentes, ele expressou o que ele estava sentindo e usando imagens assim, bem distintas, como falar de uma homenagem que ele estava sentindo, ou então de uma poderosíssima dizendo que como era bom poder ver a vida dele nas paredes, né? Então foi uma outra forma de sensibilização. E esse espaço de ambivalência, né, ele tem uma capacidade de tradução né, do artefato sociotécnico, nesse caso aí a ficha técnica, né, que permite atingir essa potência do design estratégico de articular os atores em si, né, em torno de si, né, e em torno dessas diferentes narrativas, né. E nos espaços narrativos eu busco, então, mostrar que a narrativa que foi iniciada pelo artista, ela pode ser expandida e retroalimentada pelas recursividades ali das ações envolvidas
na fruição e no próprio arquivamento, né? Aqui eu tentei mostrar o que está no próprio texto do Bowers, né, que ele diz que o portfólio anotado ele pode ser anotado de várias formas diferentes, né? Nas duas práticas do Borghetti, a gente usou o Instagram como uma forma de portfólio anotado, com a imagem no carrossel e depois a legenda e os comentários como uma forma de mostrar, né? Na prática da Ana Penha, a ficha técnica foi elaborada com essa diagramação ali que sugeria a centralidade da obra no artefato, mas só que a artista achou melhor, por exemplo, montar numa ordem cronológica, montou uma linha e depois ela também usou a obra, essa centralidade da obra na parede. E o Rogério, ele também, a ficha foi elaborada na mesma diagramação da Ana, mas ele montou a centralidade passou a ser do desenho dele, da solução dele, né? Então, e também ele usou uma outra linguagem, ele usou post-its azuis para sinalizar quais eram as obras que iniciavam cada uma das séries, né? Então, com esses usos personalizados, eu resgato aqui que o acervo vivo, como eu estou propondo, assim, que é um deslocamento metaprocessual, é um arquivo em que se armazenam e se atribuem significados de forma fragmentada, indexada e não necessariamente hierárquica, né? Já estou acabando aqui meu capítulo, então, das inconclusões, né? Então, os objetivos específicos, eles me ajudaram a contribuir para esse alcance ali dos achados e para a inconclusão da pesquisa, né? Porque investigar a carreira do artista, né, como parte do sistema da arte, me permitiu que, no objetivo geral, as questões de abertura, situações de abertura que foram propostas, respeitassem também a carreira do artista, porque, afinal de contas, o Rogério Pessoa e a Lu Borghetti estão envolvidos ali no sistema da arte, né, então eu tinha que tomar muito cuidado com as práticas experimentais com eles, né. Identificar os artefatos de catalogação para as práticas experimentais me provocou a criar práticas experimentais com o portfólio anotado que fizessem sentido para os artistas, né, superando esse modelo convencional aí de usar planilha para fazer catalogação. Compreender os processos de fruição das obras de arte foi assim o objetivo específico que mais me desviou da pesquisa. Assim, né? Por várias vezes eu me peguei imersa no mundo da arte sem ponderar especificamente assim, qual que era a relação dos achados com o design estratégico, né? Foi o objetivo específico assim que mais me fitou assim de forma severa e impaciente, assim. E foi também o que acabou me convencendo a chamar essa sessão de inconclusões, porque tem muito ainda que se compreender sobre essas questões envolvidas com acervo e fruição de obras de arte, né? E tentando situar essas práticas todas até nessa dimensão da imaterialidade e da intangibilidade do legado sociocultural, né? E isso criando pontes com o design estratégico, né? E, por fim, o objetivo específico de deslocar de observar os deslocamentos dos artistas foi que me orientou já desde o início da problematização, né? E foi que fez elaborar artefatos aí que estimulassem esse deslocamento e que encontrassem apoio nas funções arquivísticas e na metaprocessualidade do design estratégico. Um objetivo específico que não foi estabelecido na problematização, mas que foi de identificar o papel do design estratégico como mediador entre a catalogação e o artista, ele surgiu como uma resposta específica assim, à dificuldade ou à relutância dos artistas de completarem as fichas técnicas sozinhos, porque essas mesmas fichas técnicas eu já tinha mostrado de maneiras diferentes para os dois artistas e eles não se sentiram compelidos a preencher ou organizar. Então, o meu papel como design estratégico, ele pode atenuar esse marco aí que separa a ficha técnica como artefato da emoção que ela desperta ali como meta-obra. E ele pode também desvelar esses níveis de conhecimento, né, que a ficha técnica que ela estimula, e o papel dela de interface com o ecossistema da arte, né, documentando aí o processo criativo. Então, o que eu estou propondo é compreender a catalogação do acervo vivo como uma possibilidade assim, de fomento para o artista, mediado pelo design, com a superação das restrições, né, a tentativa e erro, o processo de mediação contínua, a não adotar uma plataforma definida, e essa abertura ao acaso, né, quer dizer, a compreensão da catalogação inserida no ecossistema de que o artista faz parte. Então, eu dedico esse percurso
produzo esse trabalho à minha mãe, que foi meu exemplo de empenho nos estudos, e ao meu pai, que foi um designer sem nunca ter sido, e agradeço a vocês por estarem aqui comigo nessa pesquisa ali do catálogo Acervo Vivo de Artista. De novo eu chorei.